Meu querido amigo, minha querida amiga, está comigo agora nesse instante Hermes Arraes Alencar. Sou eu que vou acompanhar o colega a partir de agora, tratando aí desta leizinha muito interessante, não é isso? Uma leizinha bastante interessante que fala sobre o seguro-desemprego, seguro-desemprego e um abono anual. Então vamos falar a partir de agora sobre o seguro-desemprego. Com certeza o colega já ouviu falar sobre o seguro-desemprego, não é possível que não tenha ouvido falar. Talvez já tenha até recebido alguma vez as parcelas do seguro-desemprego, não é isso? Então agora, com essa leizinha, que o colega vai ter que ler, vai ter que conhecer, essa lei vai trazer aos colegas algumas informações que o colega vai, possivelmente, que já não conhecia a respeito, ok? E vai ser exigida no concurso público. Então é uma lei muito gostosa, ok? Uma lei muito boa de se analisar, o colega vai conseguir extrair bastante dessa lei nos acompanhando. Primeiro, qual é a lei que nós estamos tratando? A lei que está sendo tratada a partir de agora vai ser a Lei 7.998, Lei 7.998, que é de 1990. Teve diversas alterações, perfeito? Teve diversas alterações. Esta é a leizinha que regula o programa de seguro-desemprego, o abono salarial, bem como o Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, ok? Ela que nós vamos tratar. Para tratar dessa lei, o colega deve saber a seguinte coisa. Seguro-desemprego. Seguro-desemprego. Qual é a base constitucional do seguro-desemprego? A base constitucional, o substrato constitucional, bem? A regra matriz constitucional. Qual é o artigo? Em qual artigo da Constituição está escrito seguro-desemprego? Temos dois, e a própria Lei 9.998 já faz alusão a eles. Vamos olhar na parte de baixo que vai constar, observem só. Artigo 1º, esta lei regula o programa do seguro-desemprego. Seguro-desemprego, observem só. Lei do seguro-desemprego. E vai marcar a lei do seguro-desemprego. Inciso 2 do artigo 7º e inciso 4º do artigo 201 da Constituição Federal, ok? Então está lá no artigo 201 da Constituição Federal, no artigo 7º, menção, tá bem? Menção ao seguro-desemprego. Vamos ver qual é a menção que tem? Artigo 7º da Constituição Federal. O que nos fala o artigo 7º da Constituição Federal? Nos fala, olha, são direitos dos trabalhadores urbanos, e rurais, além de outros que visem a melhoria da condição social. Quais? Inciso 2, seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário. Então, para tudo, vamos já pensar. Então, estamos falando que é um direito do trabalhador, urbano ou rural. Então, empregado urbano ou empregado rural. Então, o empregado, quer seja urbano, quer seja rural, vai ter direito a um seguro-desemprego. O empregado urbano, o empregado rural, terão direito a seguro-desemprego. Mas em qual caso? Terão direito no caso de desemprego involuntário. Primeiro ponto, desemprego deve ser involuntário. O que é um desemprego involuntário? Ele não quis. Aquela condição não foi desejada por ele. Como assim, professor? Vamos fazer uma pergunta, por exemplo, e no caso do PDV? O que é o PDV, professor? É o pedido de demissão voluntária. PDV, pedido de demissão voluntária. No caso de PDV, haverá direito ao seguro-desemprego? Não. Então veja, a empresa faz uma proposta para os empregados que desejem apresentar pedido de demissão voluntária. Pedido de demissão voluntária, PDV. Aqueles que aceitarem aquela proposta, bem, feita pela empresa, bem, serão dispensados da empresa, vão receber direitos conforme a proposta feita pela empresa, não terão direito a seguro-desemprego. Por que não? Porque a despedida o desemprego não é involuntário. É um pedido de demissão voluntária, ok? Então marque que no caso de PDV não tem direito a seguro-desemprego. Seguro-desemprego não abrange quem faça parte do PDV, pedido de demissão voluntária. Marque aí, muita atenção, muito cuidado. Então já extraímos isso já do texto constitucional. Sempre seguro-desemprego, desemprego involuntário, tranquilo? E temos o artigo 201 da Constituição, que nos diz: a Previdência Social, a Previdência Social, sim, Previdência Social. Bem, a Previdência Social atenderá nos termos da lei. A Previdência Social atenderá nos termos da lei é o quê? Inciso 3, proteção ao trabalhador na situação de desemprego involuntário. Trabalhador na situação de desemprego involuntário recebe um benefício, bem,
que a cargo, diz a Constituição, da Previdência. Que benefício é esse? É o seguro-desemprego. Professor, deixa eu ver se eu entendi. Seguro-desemprego é Previdência? Então, muito cuidado. Por questões políticas, veja, a natureza jurídica. O benefício seguro-desemprego deveria estar nas mãos do INSS. Deveria estar nas mãos da Previdência. Mas por questões políticas, a lei atribuiu ao Ministério do Trabalho e Emprego. Então está nas mãos do Ministério do Trabalho e Emprego a operacionalização, hein, do seguro-desemprego, ok? Então nós saibamos, olha, porque o examinador pode reproduzir esse artigo, o colega não pode ter a surpresa na hora da prova. Se o examinador reproduzir o texto da Constituição, qual? Artigo 201 da Constituição, não é isso? Artigo 201 fala que a Previdência Social, lá na parte final, atenderá, nos termos da lei, a, 2 pontos, inciso 3, proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, está na Constituição, é verdadeiro. Também cuidado para não perder essa questão na prova, é verdadeiro. Tranquilo? Acontece que a lei 8.213, que é a lei da Previdência, no seu artigo 9º, a lei 8.213 da Previdência, no seu artigo 9º diz, seguro-desemprego vai ser tratado em lei especial. Qual lei? Esta lei que nós estamos tratando, ok, meus amigos? A lei de seguro-desemprego. E essa lei de seguro-desemprego atribui ao Ministério do Trabalho e Emprego, também, a administração desse seguro-desemprego. Por questões políticas, não ficou nas mãos do Ministério da Previdência, foi para o Ministério do Trabalho e Emprego. Perfeito? Pois bem, então já lemos a Constituição, já sabemos o texto da Constituição, não vamos mais ser surpreendidos, ok, por questões que tragam, que só reproduzam o texto da Constituição, que serão verdadeiras. Pois bem, agora eu quero falar com os colegas o seguinte, meus amigos, quero falar com os colegas o seguinte, olha, nós já sabemos que estão protegidos por seguro-desemprego o empregado urbano ou rural na situação de desemprego involuntário. Nós já sabemos disso. Desemprego involuntário, empregado urbano ou rural, está protegido. Acontece que o colega tem que saber quanto aos detalhes de outras categorias além do empregado. Nós temos, por exemplo, empregado doméstico. O empregado doméstico tem direito a seguro-desemprego? Tem direito? Isso é uma questão muito interessante, extremamente interessante, e possivelmente será alvo do seu concurso público. Empregado doméstico tem ou não tem direito? Veja, meus amigos, temos a seguinte situação. Nós temos uma emenda à Constituição Federal. Qual a emenda? Esta emenda. Vamos ver na tela com os colegas. Tivemos a edição desta emenda, que é a emenda Constitucional número 72. Emenda Constitucional número 72, de 2003. Então, no ano de 2003, a emenda Constitucional número 72 deu um parágrafo único ao artigo 7º, em que assegurou aos trabalhadores domésticos, aos empregados domésticos, direitos. Dentre os direitos que foram assegurados ao empregado doméstico, está o inciso 2 do artigo 7º. O inciso 2 do artigo 7º está aqui. Acontece que esse inciso 2, que é o seguro-desemprego, em prol dos empregados domésticos, nos fala a Constituição. Atendidas as condições estabelecidas em lei. E atendidas as condições estabelecidas em lei, o previsto no inciso 2 do artigo 7º, o seguro-desemprego. Veja, tem a previsão na Constituição Federal. Nós temos uma previsão constitucional para que todos os empregados domésticos tenham direito ao seguro-desemprego. É uma previsão constitucional, que fica dependente de lei. Precisa de uma lei para regulamentar esse artigo. Precisamos de uma lei. Precisa vir uma lei para regulamentar. Lei que ainda não veio, não foi editada ainda essa lei. Então essa lei não veio. Então não é direito de todos os empregados domésticos. Então muita atenção com a questão. Se a questão disser que a Constituição Federal assegura, nos termos da lei, nos termos e condições estabelecidas em lei, o direito ao seguro-desemprego em prol do empregado doméstico, está certo. Porque a Constituição hoje está escrito aqui, não é isso? Está escrito aqui, no artigo 7º, parágrafo único, que o empregado doméstico tem direito, atendidas as condições estabelecidas em lei, que não foi editada ainda, ao seguro-desemprego. Ok? Agora, se disser, o empregado doméstico também sempre tem direito ao seguro-desemprego. Okay? Não, não tem, porque ainda não foi editada a lei. Como que é hoje, também, antes da edição dessa emenda à Constituição, que alterou a Constituição Federal, como que era e continua sendo praticado e deve ser respondido na prova.
O empregado doméstico, tá bem? Nós temos que o empregador doméstico, o tomador de serviço, o empregador doméstico, tem uma faculdade. O empregador doméstico tem uma faculdade. Qual faculdade? Ele tem a faculdade de aderir à sistemática do FGTS. O empregador doméstico tem uma faculdade, uma opção. Ele que decide. O tomador de serviços, o empregador doméstico, ele decide se ele quer fazer parte do sistema de fundo de garantia de tempo de serviço para o seu empregado doméstico. Ele decide. Ele não é obrigado. É uma opção. Ele decide. Então a lei diz, olha, hoje, tá bem? Que é uma lei antes dessa emenda, mas que é válida até que venha uma nova lei. Então, que deve ser respondido em concurso público. O empregador doméstico tem uma opção de inscrever o seu empregado doméstico no sistema do FGTS e fazer os depósitos mensais para o seu empregado doméstico. O empregador doméstico que fizer essa opção, que garantir o direito ao seu empregado doméstico a depósito de fundo de garantia, essa opção é irretratável. Fez, não tem mais como voltar atrás. Vai ter que fazer todos os meses o depósito de fundo de garantia para o seu empregado doméstico. E esse empregado doméstico que foi inscrito, que tem fundo de garantia, vai ter direito ao seguro-desemprego quando ocorrer sua demissão involuntária. Então, quando ocorrer sua despedida involuntária, quando a demissão for concretizada involuntariamente, ele vai ter direito ao seguro-desemprego. Então, não são todos os empregados domésticos hoje que têm direito. Somente empregado doméstico cujo empregador doméstico fez essa opção para contribuir para recolher com a FGTS. Vamos ver o que nos fala a lei a respeito. Então, hoje nós temos a lei. Qual é a lei? É a lei que dispõe sobre a profissão do empregado doméstico, ok? Qual é essa lei? A lei é a Lei 5.859. Então, aí no caput é a Lei 5.859 de 72, ok? Essa leizinha nos fala o seguinte, então vamos lá, o que nos fala essa leizinha? Artigo 3A, que é um artigo novo, foi trazido posteriormente, nos fala, é facultada a inclusão do empregado doméstico no fundo de garantia de tempo de serviço, mediante requerimento do empregador. É o empregador que decide. Se o empregador decidir por fazer parte, é irretratável. Não tem mais como voltar atrás. Mas enquanto ele não faz opção, ele não é obrigado a fazer os depósitos mensais na conta vinculada do empregado doméstico de fundo de garantia. Ok? Artigo 6A. O empregado doméstico que for dispensado sem justa causa fará jus ao benefício de seguro-desemprego. Então, o empregado doméstico que for dispensado sem justa causa fará jus ao seguro-desemprego no valor de um salário mínimo por período máximo de 3 meses. Um salário mínimo. Então, o empregado doméstico, se o empregador doméstico fez a opção, recolhe FGTS, vai ter direito. Qual o valor do seguro-desemprego? Um salário mínimo, ok? Por até 3 meses. O parágrafo 1º desse artigo 3A vai nos dizer, olha, o benefício será concedido ao empregado inscrito no FGTS. Então, somente ao empregado inscrito no FGTS, não são a todos empregados domésticos. Que tiver trabalhado como doméstico por um período mínimo de 15 meses. 15 meses nos últimos 24. 15 meses. Então, nos últimos 2 anos, ele trabalhou por no mínimo 15 meses. Então, nos últimos 2 anos, ele trabalhou por 15 meses. Ok? Nos últimos 2 anos, 24 meses, ele trabalhou por 15 meses. E ele era inscrito no FGTS, pelo seu empregador doméstico, que não era obrigado a fazê-lo, mas o fez. Ele vai ter direito, concorrendo à despedida sem justa causa, a seguro-desemprego. Ok? Pois bem, artigo 6b. Para se habilitar ao benefício, o trabalhador deverá apresentar ao órgão competente do Ministério do Trabalho e Emprego carteira de trabalho, reconstar a anotação do empregado doméstico, dada a dispensa, comprovar o vínculo empregatício como empregado doméstico durante 15 meses nos últimos 24. Pelo menos 15 dos últimos 2 anos. E termo de rescisão do contrato de trabalho, atestando a dispensa sem justa causa. Comprovância e recolhimento da contribuição previdenciária do FGTS. Então, do FGTS, vai ter que ter essa comprovação, que o empregador doméstico fez a opção. Durante o período referido no inciso 1, na condição de empregado doméstico. Declaração de que não está em gozo de nenhum benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto auxílio acidente e pensão por morte. Então,
nenhum benefício, ele não pode estar aposentado, por exemplo. Pode receber nenhum benefício da Previdência, por exemplo, aposentadoria. Não pode receber. E declaração de que não possui renda própria de qualquer natureza que satisfaça a sua manutenção de sua família. Veja, se o empregado doméstico sai, recebe com o valor da demissão um valor que ele abre uma empresa e começa a gerir um próprio negócio, ele não vai ter direito a seguro-desemprego, porque ele vai ter uma renda capaz de se manter. Ele está trabalhando como autônomo, por exemplo, ok? Pois bem, então nós vimos uma situaçãozinha que foi do empregado doméstico, que o colega deve conhecer muito bem. A do empregado doméstico, bem, que deve, aliás, tem um prazo. Aqui nos fala a lei, vamos ao prazo. A lei nos diz que, artigo 6c, o seguro-desemprego deverá ser requerido de 7 a 90 dias contados da data de dispensa. Dispensado, então, a partir do 7º dia até o 90º. Então, de 7 a 90 dias a contar da dispensa é o prazo que tem o empregado doméstico para requerer o seu seguro-desemprego, ok? Um prazo de 7 a 90 dias a contar da sua dispensa. Novo seguro-desemprego só poderá ser requerido a cada período de 16 meses decorridos a dispensa que originou o benefício anterior. Então, depois da dispensa do benefício anterior, 16 meses, que poderá ter um próximo, ok? Veja que ele vai ter um próximo também depois de 16 meses. Tem que aguardar 16 meses, pelo menos. Tranquilo? Pois bem. Agora nós vamos falar de uma outra situaçãozinha, meus amigos. Outra situaçãozinha. Que também fala-se de seguro-desemprego. Qual? Meus amigos, existe o chamado período de defeso. Período de defeso. O que é isso, meus amigos? O colega não pode ser surpreendido na prova, no concurso público, com essa expressão. Período de defeso autoriza a concessão de seguro-desemprego? Meus amigos, existem os pescadores. Pescador artesanal, trabalha por conta própria, com ou não ajudante, com ou sem auxiliar, ele ou sua família, trabalham, vivem da pesca. Esse pescador, fala, professor, mas o pescador vai ficar desempregado? Veja, o pescador trabalha por conta própria, para que ele não seja obrigado a pescar todos os meses, todos os dias. Como assim não seja obrigado? Porque ele tem que sustentar a ele e sua família. E o sustento vem da pesca. Se ele, para sustentar a sua família, precisa da pesca, ele é obrigado a pescar sempre. Só que acontece que nós precisamos ter uma época de procriação, uma época de reprodução dos peixes. Então nós temos uma época que fica proibida a pesca. Então uma época em que é proibido pescar. Fica proibida a pesca num certo lapso. Tá, muito bonito proibir a pesca, mas como ficam os pescadores que vivem disso? Foi criado seguro-desemprego para os pescadores nesse período de defeso, nesse período que é proibido pescar. Quando é proibido pescar, o pescador recebe um seguro-desemprego, tá bem? Então esse seguro-desemprego vem no período de defeso. Vamos ver o que a lei nos fala. Nos diz a lei 10.779, de 2003, nos fala que dispõe sobre a concessão do benefício de seguro-desemprego durante o período de defeso ao pescador profissional que exerce atividade pesqueira de forma artesanal. Artigo 1º. O pescador profissional que exerça sua atividade de forma artesanal, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com auxílio eventual de terceiros, fará jus ao benefício de seguro-desemprego no valor de um salário mínimo mensal, durante o período de defeso de atividades pesqueiras, para a preservação da espécie. Então, para preservar a espécie, porque veja, não faz sentido admita a pesca no período de reprodução, porque aquele peixe com milhões de ovos, uma vez pescado, você está matando diretamente, né, milhares de peixes. Então, a partir do momento que você permite a reprocriação, depois você pesca um peixe e ficarão milhares de outros peixes disponíveis para pesca para daqui a alguns anos, não é isso? Então é a pesca racional. Então, para isso ser efetivo, ser possível, ser viável, receberá no período de defeso o pescador seguro-desemprego. Ok, meus amigos? Seguro-desemprego em prol do pescador. Vamos ver alguns detalhes dessa lei que nos fala. Parágrafo 1º. Entende-se como regime de economia familiar o trabalho dos membros da família indispensável à própria subsistência e exercício em condições de mútua dependência e colaboração, sem utilização de empregados. Ele não pode ter empregados. Parágrafo 2º. O período de defeso de atividade pesqueira é fixado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e Recursos Naturais, o IBAMA. É o IBAMA que define em relação à espécie marinha, fluvial ou lacustre, a cuja captura o pescador se dedique. Então o IBAMA que vai definir a época de reprocriação e que vai surgir o direito à proibição, o defeso, e vai surgir o direito em prol do pescador, ok? Ao seguro-desemprego nesse lapso, nesse período, tranquilo? Outra hipótese que assegura seguro-desemprego. Qual é a outra hipótese que assegura seguro-desemprego? Nós temos aquelas situações de redução à condição análoga de escravo. Redução à condição análoga de escravo. O que é isso? Nós temos muitas fazendas, por exemplo, aquela situação de que o fazendeiro contrata trabalhadores. Vem cá trabalhar comigo. Vai ganhar quanto por mês? Vai ganhar R$150. Ele vai. Está lá no meio do nada, vai lá trabalhar naquela fazenda. Vai trabalhar. Chega no final do mês, depois de um mês de trabalho, vai vir receber meu salário. Que salário? Diz o fazendeiro. Como assim? Eu trabalhei um mês, ficou ajustado R$150, eu quero receber os R$150. Muito abaixo do salário mínimo, mas isso ficou ajustado. É lá no mundão, lá nos confins, não é isso? Então, ficou ajustado desse jeito. Só que na hora que esse empregado vai receber o salário, o empregador diz, olha, lá o fazendeiro, não, eu ajustei com você R$150, um mês de trabalho. Só que você morou na fazenda. Morar na fazenda, estou te cobrando R$100 do aluguel de onde você está morando. Você recebeu alimentação, estou te cobrando mais R$100 de alimentação. A calça e a camisa que você está usando, eu que forneci, vou cobrar mais R$250. Então você me deve no mês R$250 e eu te devo R$150, então você continua me devendo R$100 no mês, diz o fazendeiro. E fala, se você tentar fugir daqui sem me pagar, pagar com trabalho, trabalhando mais um mês, ele vai trabalhar mais um mês, só pela alimentação e pelo local de dormir. E vai ficar com uma dívida eterna. Se tentar fugir, o meu jagunço vai dar fim em você. Isso é uma redução à condição análoga de escravo. Tratando como se fosse escravo, como se fosse uma coisa, aquela pessoa, aquele trabalhador, ok? Que inclusive é crime no nosso Código Penal. Quando o Ministério do Trabalho e Emprego, pelos seus fiscais, descobrem essa situação, há uma libertação dessas pessoas. São libertadas, ok? São libertadas, que estavam reduzidas à condição análoga, igual à de escravo, são libertadas dessa situação de trabalho escravo. E vão ter direito a um seguro-desemprego. Vão receber um salário mínimo por 3 meses. Por 3 meses vão receber um salário mínimo do cofre do governo. Então nós vamos ter crime previsto no artigo 149 do Código Penal Brasileiro. Crimes contra a liberdade individual. Agora uma atenção, muita atenção, para o colega não ser surpreendido. Muitos autores, muitos doutrinadores chamam esse crime do Código Penal, que é redução à condição análoga de escravo, reduzir alguém a ser igual a um escravo, não é isso? Sem receber nada, que obrigue-o a trabalhar. Chama esse crime de plágio. Professor, mas plágio não é violar direitos autorais? Também é plágio, também. Mas também é conhecido como plágio essa situação. O colega não pode ser surpreendido no concurso público se o concurso público disser, olha, no caso da ocorrência do crime de plágio, previsto no artigo 149 do Código Penal, terão direito, as pessoas libertadas, que estavam reduzidas à condição análoga de escravo, terão direito a seguro-desemprego. O colega fala, está errada essa questão porque falou de plágio. Plágio é direito autoral. Veja, é conhecido como plágio também, ok? Então aqui nós temos uma situação diferente de utilização, então muito cuidado. Então atenção, há autores que denominam esse tipo penal de crime de plágio, evidentemente sem relação com crime contra a propriedade intelectual que nós conhecemos, plagiar alguém. Conhecemos muito bem o que é plagiar alguém. Agora esse crime, artigo 149, que é contra a liberdade individual das pessoas, que é redução à condição análoga de escravo, também é conhecido por plágio. Não ser surpreendido no concurso público se o colega percebe que o examinador fez menção a plágio, dizendo que é crime, foi redução à condição análoga de escravo, houve a libertação, se vai ter direito de seguro-desemprego? Resposta sim, correto. Aquele plágio não está fora do contexto, não é nenhuma pegadinha, ok? É uma utilização dessa expressão por muitos autores mais antigos que citam como plágio essa situação. Perfeito? Pois bem, meus amigos, então eu mencionei com os colegas nesse primeiro momento, um momento de aquecimento, ok?
seguro-desemprego. Seguro-desemprego, então, como regra, é um empregado. O empregado que tem direito. Urbano ou rural vai ter direito. Agora nós vamos ter situações que o empregado doméstico vai ter direito. Hoje, somente o empregado doméstico, cujo empregador doméstico tem aderido à sistemática do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. Somente esse. A Constituição Federal foi alterada e fez uma previsão, também, em abstrato, do seguro-desemprego para todos os empregados domésticos. Mas ainda depende de lei para regulamentar essa disposição constitucional, que não foi editada, ok? Nós falamos também do pescador artesanal, que tem direito ao período de defesa, no período de defesa ao seguro-desemprego. Falamos também daqueles que foram reduzidos à condição análoga à de escravo, tranquilo? Só para a gente fechar, tem mais uma situaçãozinha. Que foi criado um seguro-desemprego diferente, novo, que é toda vez que o contrato de trabalho esteja suspenso. Toda vez que o contrato de trabalho esteja suspenso, surge um direito em prol do empregado, se ele for fazer um curso durante o período de suspensão do contrato de trabalho, fazer um curso de aprimoramento, de aperfeiçoamento, de receber um auxílio nesse período, ok? Nós vamos ver já. Então, agora que nós fizemos esse rascunho com os colegas para já começarem a visualizar o seguro-desemprego de uma forma maior, mais ampla, vamos fazer a leitura da lei. A leitura da lei que nos fala no seu artigo 2º. Então vamos agora à leitura da lei do seguro-desemprego, artigo 2º. Que nos diz, olha, o programa seguro-desemprego tem por finalidade. Meus amigos, quais serão as finalidades do seguro-desemprego? Finalidade. Qual vai ser a finalidade? Vamos pensar. Qual é a finalidade do seguro-desemprego? É prover a subsistência de desempregados, de forma definitiva ou temporária. De forma definitiva para sempre, falar, finalmente estou com seguro-desemprego, agora eu vou receber até morrer o seguro-desemprego. Será verdadeiro isso? Não. O seguro-desemprego é um socorro, um auxílio para a subsistência do desempregado de forma temporária. Não é definitivo, não é permanente, é temporário. Então o que nos vai dizer a lei? A finalidade do seguro-desemprego vai ser prover assistência financeira temporária. Assistência financeira temporária. Do trabalhador desempregado, do que está desempregado, ok? O que está desempregado é que vai ter esse direito, o que está desempregado. Em virtude de dispensa sem justa causa. Porque o desemprego tem que ser involuntário, tem que ser sem justa causa. Se ele provocou o seu desemprego, se foi com justa causa, também não vai ter direito ao seguro-desemprego. Então, somente se for sem justa causa. Se ele não teve culpa, sem justa causa, ok? E também na dispensa indireta. A dispensa indireta. Inclusive a dispensa indireta nos fala a lei. Inclusive a dispensa indireta. Então, marque aí, não podemos esquecer. Não só dispensa sem justa causa, como a dispensa indireta. Mas aí surge um problema. O que é a dispensa indireta? O que é a dispensa indireta? O que é isso, meus amigos? Nós temos a possibilidade do empregado falar, olha, a rescisão do trabalho, a rescisão do contrato de trabalho aconteceu. Não por culpa minha, por culpa do empregador. O empregador que pisou na bola, o empregador que cometeu uma falta, então tem que rescindir o contrato, mas não por culpa minha, do empregador. É o empregado que se levanta, ergue sua voz e diz, está rescindido o contrato de trabalho, porque você, empregador, aprontou alguma. Percebam? Onde está isso? Isso está no artigo 483 da CLT. Artigo 483 da CLT vai nos dizer, olha, o empregado poderá considerar rescindido o contrato de trabalho e pleitear a devida indenização. Quando? Quando o empregador pisar na bola. Quando ele vai pisar na bola? São essas letras. A. Forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesos por lei, contrários aos bons costumes ou alheios ao contrato. For tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor excessivo. Correr perigo manifesto de mal considerável. Não cumprir o empregador as obrigações do contrato. Quando acontece uma dessas hipóteses, e ainda praticar o empregador ou seus prepostos contra ele ou pessoas de sua família, ato lesivo da sua honra ou boa fama, o empregador ou seus prepostos ofenderem fisicamente, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem, o empregador reduzir o seu trabalho, sendo este por peça ou tarefa, de forma a afetar sensivelmente a importância dos salários. Acontecida uma dessas hipóteses, permite-se a dispensa, a rescisão
indireta, tá bem? A dispensa indireta. Será provocada por quem? Pelo empregado, que comprova que o empregador cometeu alguma falta durante o contrato de trabalho, ok? Então, nessa hipótese, autoriza sim que o empregado receba seguro-desemprego, porque a culpa foi do empregador para que ocorresse a rescisão, não dele, empregado. Continuando, nos fala, então, tem por finalidade também, a subsistência temporária do trabalhador desempregado, sem justa causa, inclusive a dispensa indireta. E ao trabalhador comprovadamente resgatado do regime de trabalho forçado ou da condição análoga de escravo. Foi o que nós falamos. Então, não só o caso típico que nós conhecemos, mas também aqueles que foram reduzidos à condição análoga à de escravo. Garantir a manutenção da sobrevivência dessas pessoas depois de libertados. Tá bem? Inciso 2. O inciso 2, ele é curioso, que nos fala. Também é uma finalidade auxiliar trabalhadores na busca ou preservação do emprego, promovendo, para tanto, ações integradas de orientação, requalificação e qualificação profissional. Veja, auxiliar os trabalhadores na busca ou preservação do emprego. Um exemplo é o pescador artesanal. O seguro-desemprego vem justamente para preservar o emprego dele, para que fique preservado o direito ao emprego dele, porque senão, se disséssemos período de defeso, é proibida a pesca, pescar fica proibido. Se disséssemos isso e não garantíssemos financeiramente, íamos obrigar os pescadores durante esse 1 mês, 2 meses, às vezes 3 meses, a ter que se deslocar para a cidade, para outro lugar, arrumar uma outra profissão. Para garantir a profissão, o emprego, garante-se esse benefício temporário, seguro-desemprego, por exemplo, ao pescador artesanal. Ok, meus amigos? Bem claro? Então nós vamos ter, portanto, aí com os colegas, esse artigo 2º, perfeito? Vamos agora dar uma pausa, ok? E vamos voltar no próximo bloco, tratando mais dessa lei do seguro-desemprego, do abono anual e do FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Comigo, Hermes Arraes Alencar, acompanhando o colega nessa legislação específica, ok? Sobre seguro-desemprego, abono anual e FAT. Aguardo, colega. Até breve.